América Latina, a região do continente americano que comprime 20 países, com um PIB de 5,1 trilhões de dólares, sendo popularmente conhecida pela diversidade, cultura vibrante e também por ser a região mais desigual do planeta. E por mais que o território tenha uma grande abundância de recursos naturais, em uma área que corresponde a cerca de 13% da superfície terrestre, além de possuir um clima ideal para a agropecuária e mais de 650 milhões de pessoas, alguns países latino-americanos estão entre os mais pobres do mundo, sofrendo com altos níveis de corrupção e violência. No entanto, quando se fala da América Latina nos dias de hoje, muitos não imaginariam que durante a colonização, a região era mais atrativa para os europeus do que a América do Norte. Além do fato de que sempre houve a expectativa que países como a Venezuela, Argentina, México e o Brasil iriam se tornar superpotências durante os séculos 19 e 20. Todavia, esses países não conseguiram superar seus problemas estruturais e falharam em chegar ao seu potencial. E nesse vídeo, vamos entender por que a América Latina ainda é tão subdesenvolvida, além de explicar por que é impossível a região ficar rica em um futuro próximo. Para entender a situação da América Latina atualmente, precisamos primeiro olhar para a história do continente americano, pois por mais que haja uma clara diferença de riqueza entre a América do Norte e a América Latina, nem sempre o cenário foi assim, pois tanto para os povos nativos quanto para os europeus colonizadores, a América Latina era considerada a mais valiosa, enquanto o norte do continente era escassamente povoado por tribos. Contudo, justamente por esse motivo, houve uma diferença na colonização dessas regiões, pois quando ocorreu o descobrimento europeu do continente americano por Cristóvão Colombo no fim do século XV, e posteriormente o início da colonização da região, principalmente pela Espanha, esses colonizadores não vieram interessados em estabelecer e desenvolver uma nova vida nesses países, mas sim buscar riquezas e mão de obra. Entretanto, o contexto da colonização por parte dos britânicos foi muito diferente, pois além de começar tardiamente em comparação com o Império Português e o Espanhol, o país ainda estava se recuperando da Guerra Civil Inglesa, que durou entre 1642 e 1651. Com isso, naquele momento, a Espanha já controlava boa parte das áreas mais valiosas da América, e por isso, sobrou aos britânicos colonizarem o Canadá e os Estados Unidos, que acabaram sendo colonizados de forma diferente. Pois como os povos nativos viviam de maneira espaçada e em números menores do que o resto do continente americano, o Reino Unido resolveu adotar a estratégia de colônia de povoamento, ou seja, incentivou colonos a viverem uma nova vida nas colônias, dando terra para qualquer um que estivesse disposto a se mudar e dando autonomia aos novos imigrantes para decidirem as leis. Com isso, essas foram as bases que viriam a estabelecer democracias tão estáveis nesses países, somados a instituições confiáveis e poder descentralizado. Porém, a situação na América Latina foi muito diferente, pois o grande problema da colônia de exploração adotada por espanhóis e portugueses não foi apenas extrair as riquezas desses países e enviar para os europeus colonizadores, mas sim as consequências para as colônias posteriormente, pois os colonizadores tinham o foco de extrair bens e lucros da colônia para enviar para a metrópole. E esse fator não pode ser subestimado, já que como boa parte das colônias latino-americanas eram focadas inicialmente em exportar produtos agrícolas, como açúcar e café no caso do Brasil, e ouro e prata no caso de muitas nações latino-americanas, o desenvolvimento de um mercado interno e, consequentemente, da industrialização foi muito atrasado, pois boa parte da mão de obra utilizada era escrava. Além disso, a independência dos países latino-americanos ocorreu majoritariamente por medo das elites perderem seu domínio político e econômico. E com isso, essas sociedades herdaram as instituições baseadas no modelo antigo de exploração. Tanto que no livro Por que as Nações Fracassam, dos autores Daron Acemoglu e James Robinson, é exposto por que algumas nações conseguem se desenvolver enquanto outras não. E o papel decisivo para o desenvolvimento dos países, segundo os autores, é desempenhado pelas instituições, que se dividem entre instituições inclusivas e extrativistas. As instituições inclusivas reforçam os direitos de propriedade, criam condições de concorrência de forma mais igualitária, além de incentivar o investimento em educação e desenvolver novas tecnologias, e, portanto, tendem a fomentar a inovação e o crescimento econômico. Já no caso das instituições extrativistas, como na questão da América Latina,
As instituições existem para extrair recursos de boa parte da sociedade e concentrar o poder político e econômico em torno de uma pequena elite, que utiliza esse poder para atender os seus interesses e não da sociedade como um todo. Apesar disso, é válido mencionar que os autores citam no livro que é possível uma nação crescer economicamente mesmo com instituições extrativistas, como o caso da China, mas ainda assim, é extremamente difícil ultrapassar o nível de desenvolvimento médio para se transformar em uma economia altamente desenvolvida, pois as instituições inclusivas são fundamentais para promover a inovação e o empreendedorismo, fatores que são essenciais para o sucesso dos países desenvolvidos. O exemplo mais evidente utilizado pelos autores são das cidades irmãs de Nogales, uma situada no México e outra nos Estados Unidos, separadas pela fronteira entre os dois países, mas muito parecidas em relação ao clima, população e cultura. No entanto, a diferença de desenvolvimento entre as duas cidades é muito significativa, com a Nogales americana tendo uma renda per capita 7 vezes maior do que a mexicana, além de ter acesso a uma educação de melhor qualidade e serviços básicos como água potável, estradas seguras e um sistema legal justo. E esses exemplos, como Nogales, são cruciais para explicar o motivo da América Latina ter ficado para trás em relação à América do Norte. Pois enquanto na América do Norte as boas instituições tornaram os países desenvolvidos no longo prazo, premiando a inovação, competição, eficiência e a produtividade, no caso da América Latina, as instituições coloniais focadas em favorecer uma pequena elite foram herdadas mesmo após a independência, e com isso, intensificaram a desigualdade social, desenvolvimento abaixo do ideal, infraestrutura ineficiente e educação de baixa qualidade. Além disso, a instabilidade política tem dominado o cenário na América Latina há muito tempo, com golpes militares, regimes totalitários e corrupção sendo temas recorrentes. Um bom exemplo disso seria o caso do México, que após a independência de 1821 e a formação da República em 1824, teve incríveis 52 presidentes em 43 anos. E essa incapacidade de estabelecer um governo estável foi um fator que tornou o México vulnerável a ataques externos e contribuiu para a perda de boa parte do norte do território para os Estados Unidos, que hoje seriam os estados da Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México e o Texas. Com isso, por mais que a região tenha uma grande abundância de recursos naturais, ela foi e continua sendo muito incompetente para usar essa vantagem a seu favor, pois governos latino-americanos jogaram fora o potencial desses recursos com políticas populistas para fomentar a perpetuação do poder e tentar amenizar os problemas sociais em um curto prazo. E por mais que países ricos em recursos naturais tendam a ser mais desiguais, tendo em vista que normalmente é muito caro extrair esses recursos, e sendo assim poucos se beneficiam, as instituições desempenham um papel fundamental em administrar e propiciar um desenvolvimento maior para a população, algo que falhou na América Latina, mas é visto no Canadá, Austrália e na Noruega. Além disso, apesar da América Latina ser a região mais urbanizada do mundo em desenvolvimento, com 80% da população vivendo em cidades, essa urbanização não foi acompanhada de um rápido crescimento econômico, como na Ásia, por exemplo. Na última década, os países latino-americanos cresceram em média apenas 1,4% ao ano, enquanto a população cresceu 1,7% em média. E esse fato tende a intensificar a pobreza, já que não está tendo criação de empregos o suficiente em relação ao crescimento populacional. Além do mais, o desemprego na América Latina é em média de 10%, sendo extremamente alto quando comparado à média global de 6,2%. E assim, não surpreende o fato que, segundo dados do Banco Mundial, a América Latina é a região mais desigual do mundo, com 10% da população mais rica concentrando 37% da renda da região, enquanto os 40% mais pobres recebem apenas 13% da renda. Além disso, é estimado que 1/3 da população da região vive abaixo da linha da pobreza, recebendo menos de $2 por dia. Naturalmente, já seria difícil para países com grande desigualdade social reverterem essa situação, mas para a região isso se torna ainda mais difícil, pela total incapacidade de fornecer um sistema educacional de qualidade. É estimado que a educação da América Latina está, em média, 2 anos e meio de escolaridade abaixo da média da OCDE. Se compararmos com a Coreia do Sul,
que tinha índices piores do que muitos países latino-americanos até a década de 70, atualmente, os sul-coreanos possuem mais anos de escolaridade e resultados educacionais do que todos os países da região. E com isso, muitos jovens latino-americanos não possuem as habilidades necessárias para encontrar um trabalho qualificado e participar de uma economia cada vez mais competitiva e globalizada. E esse fator só ajuda a amplificar a desigualdade social entre a minoria que consegue ter acesso a uma educação de qualidade e a maioria que não possui essa oportunidade. Outro ponto importante é a decadência da indústria latino-americana, sendo ainda hoje uma região dependente da exportação de commodities, passando por períodos de alto crescimento econômico, como no início dos anos 2000, devido à alta demanda chinesa com o boom das commodities, e períodos de crise econômica, quando os preços das commodities caem. E mesmo tendo uma industrialização tardia, com o crescente custo da força de trabalho nos países desenvolvidos, a Ásia e a América Latina foram ganhando espaço. Até os anos 80, diversos países latino-americanos se destacavam na indústria, e o Brasil, por exemplo, tinha produção industrial maior do que a China, Coreia do Sul e a Índia somados. No entanto, o Brasil atualmente produz apenas 10% do total desses países. E enquanto a produção industrial brasileira cresceu 9% entre a década de 60 e 80, mas apenas 2% desde então, no continente asiático, o crescimento foi de 60% desde a década de 80. E esse exemplo é notório em diversos países da região, que foram perdendo competitividade em relação à Ásia, principalmente devido à década perdida nos anos 80, que levou diversos países da região a terem sérias crises econômicas com altas dívidas externas e déficits fiscais. Portanto, por mais que a América Latina tenha uma abundância de recursos naturais, clima favorável e mão de obra abundante, ela falhou em desenvolver instituições confiáveis e tem alguns dos países mais pobres do mundo, pois nunca conseguiu resolver seus problemas estruturais. E assim, a grande desigualdade social, corrupção e políticas populistas servem para intensificar os problemas da região, tornando muito difícil enxergar um futuro próspero para os latino-americanos em um médio prazo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Para assistir conteúdos exclusivos, siga o Sem Economês no Instagram. O link é o primeiro da descrição. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.